Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa fofurinha aqui. Ela tem 9 centímetros de sola, serve num bebê de 1 a 3 meses aproximadamente, podendo servir um pouquinho mais. Dependendo do fio que você usar, ele vai ficar um pouquinho maior ou menor, tá? Eu vou passar a tex dos fios que eu vou utilizar, então se atentem para ver aí, se for uma tex maior, vai ficar maior, se for uma tex menor, vai ficar menor, tá bom? Que sempre me perguntam aí nos comentários, tá? Então, eu já estou aqui respondendo para vocês, para não ficarem com essa dúvida. Bem, esse tênisinho aqui, ele é bem fácil de fazer. Aqui na base, ó, eu fiz um ponto, meio ponto em relevo, mas você pode fazer aqui toda em ponto baixo, tá? Se você achar difícil fazer desse jeito, você faz em ponto baixo. Faz aí mais ou menos 5 carreiras, né, de ponto baixo ou 4, do jeito que você achar melhor. Vai medindo aí. Se você tiver esse moldezinho aqui, vai te orientar mais ou menos aí para você saber a altura que vai ter que ficar essa base. Bem, eu vou estar ensinando ele aqui, ó. Eu fiz ele um pouquinho mais alto. Fiz uma carreira a mais aqui, ó, de meio ponto. Aqui nesse eu tenho 4 carreiras no total, e aqui nesse eu fiz 5 carreiras. Aqui no caninho eu também fiz um pouquinho mais alto, eu aumentei uma carreirinha a mais, fiz uma carreirinha a mais de meio ponto, e aqui também, ó. Aqui, ou melhor, aqui eu tenho 4 carreiras de meio pontos, e aqui eu tenho 5. Eu respeitei a mesma quantidade aqui da base. Aqui eu tenho 5, então aqui eu fiz 5. Aqui eu fiz 4, então aqui eu fiz 4. Então, vocês experimentem e ver qual que você vai achar melhor. Bem, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço para que você dê uma pausinha aí no vídeo rapidinho e se inscreve, gente. Vem fazer parte aqui dessa família. E se você ainda não curtiu o vídeo, deixa um curtir aí. Vai me ajudar bastante, tá bom, gente? Bem, aqui no caninho eu usei esse ponto elástico para facilitar o calçamento, e também essa tirinha aqui é para facilitar também a mamãe puxar assim, ó, e entrar muito mais fácil no pezinho do bebê. Então é tudo pensado aqui para facilitar o calçamento, né, e o conforto do neném também. Enfim, agora nós vamos para a lista de materiais. Bem, vou passar o material que eu usei tanto para fazer esse, quanto esse aqui, tá bom? Para fazer esse aqui, eu utilizei o fio Fofura da Círculo. Ele tem 393 de tex, tá? Trabalhei com agulha 1,75 tanto para esse fio, quanto para o outro que eu fiz, o amarelinho, tá? Então, a agulha que eu usei foi a 1,75. E a cor que eu utilizei aqui, ó, foi a cor 4094 e a branca, tá? Da mesma marca, mesmo fio. E aqui para estar fazendo o amarelinho, eu usei a Cisne Bebê Todo Dia. É aquela que não dá bolinhas, ó, ela é anti-peeling. Ela tem, deixa eu ver a tex dela aqui, gente, 300 de tex. E a cor que eu usei foi a 701,23, tá? E a outra cor, da mesma marca, mesma tex, foi essa cor aqui, que é uma cor que eu gosto muito. Um chá, creme, marfim, não sei. Aí, é um branco off-white, tá? Meio amarelado. Usei a cor 70-102, tá? Então, foram essas as cores que eu utilizei para fazer esse vídeo. Vou mostrar aqui para vocês um que eu fiz, ó. Quando eu estava tirando a receita, ele ficou todo coloridinho. Se você achar legal, você pode fazer também. Colocar aqui, ó, o mesmo detalhe que eu coloquei na parte de trás, você pode colocar aqui na parte da frente também. Aqui eu fiz respeitando o mesmo design, né, dos pontos que eu utilizei aqui. Achei que ficou interessante. Aqui eu fiz um pouquinho diferente, mas você pode estar fazendo aí, adaptando, fazendo estilo que você achar assim legal, tá bom, gente? Aqui eu passei, ó, o preto. Aqui eu já usei da mesma cor. Várias formas de você estar fazendo essa mesma receita, tá? Bem, as minhas etiquetinhas são lá da Cuticutem, gente. Olha só que fofura. Eu deixo aqui abaixo o contato de todos os fornecedores de materiais que eu vou estar utilizando aqui nesse sapatinho, tá? Então, essa etiquetinha aqui, é só você pedir igual a da Flávia, Flávia Santana, igual da Pito Cartes, como você conseguisse me identificar.
Nós vamos usar bastante os marcadores, tá? Se você não tiver marcador, você pode usar pedacinhos de linha. Tesoura e uma agulha pra gente estar fazendo o arremate, agulha de tapeçaria. Olha, uma agulha assim, essa aqui é a número 18, é ótima para estar fazendo os acabamentos. Essa cola aqui eu usei para poder estar colando. Eu utilizei essa cola para colar tanto a etiquetinha quanto essa partezinha aqui que nós fazemos separado do sapatinho. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Palmilhas e moldezinhos são lá da Karina Aviamentos, tá? Como eu falei, contato na descrição do vídeo. Bem, para fazer tamanhos maiores, é só você ir aumentando a solinha de duas em duas correntes, tá? Tamanhos de 11 e 12 centímetros, você vai precisar aumentar uma carreirinha na sola e uma carreirinha aqui na parte da frente, antes de seguir aqui para a parte de trás. E na parte de trás também, você vai fazer uma carreirinha a mais, tá bom, gente? Bem, então vamos começar nosso sapatinho pela sola. Nó inicial. E 21 correntes. Laça a agulha. E na quarta corrente, contando de cima para baixo, nós vamos fazer 2 pontos altos. Temos aqui 3 correntes que vai servir como um ponto alto. Então, na verdade, temos aqui 3 pontos altos no início. Após esses 3 pontos que foram feitos aqui no mesmo lugar, nós vamos fazer um total de 16 pontos altos. Para cada corrente, nós vamos fazer um ponto. Vai sobrar aqui no final um ponto corrente sem fazer, então vai sobrar uma correntinha aqui. Feitos 16 pontos altos, agora nós faremos uma sequência de 8 pontos altos, mas todos dentro dessa última corrente. Então, nessa última corrente, eu farei 8 pontos altos dentro dela. Tem 3 e assim por diante até completar 8. Bem, agora, após fazer os 8 pontos altos dentro da última corrente, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto correspondente aqui ao lado anterior, né? Então, aqui, ó, nós vamos aproveitar e deixar esse fio encostadinho e faremos novamente, após esse aumento de 8 pontos, uma sequência de 16 pontos altos. Vamos usar aqui as laçadinhas que ficaram das correntinhas para nós estarmos nos orientando de onde esse ponto vai ser feito. Quando eu tiver os 16 pontos altos, eu volto. Já aproveita para esconder o fio, deixa ele encostadinho aqui na base dos pontos e vai fazendo, tecendo aqui os pontos altos, ó, normalmente, que automaticamente esse fio será arrematado. Bem, fiz aqui os meus 16 pontos altos e agora chegamos aqui lá no finalzinho, onde eu tenho apenas aquele ponto, onde eu tenho 3 pontos juntos. Então, agora nós vamos fazer dentro dessa mesma correntinha, ó, dentro desse mesmo ponto, mais 3 pontos altos. Já pode deixar esse fio aqui para trás e faz aí 3 pontos altos no mesmo ponto. Agora, para emendar a carreira, nós vamos nos guiar aqui pelas correntinhas, ó. Aqui embaixo nós temos bem apertadinha uma, ó, 2, e aqui dentro da terceira corrente eu entro assim com a agulha e puxo o fio direto passando pela alcinha que está na agulha. Fiz aqui um ponto baixíssimo para unir aqui a nossa carreirinha. Essa aqui é a nossa primeira carreira e fica assim. Agora nós iniciaremos a segunda carreira. Faço uma corrente apenas para dar a altura aqui do ponto. E vou fazer aqui nesse mesmo buraquinho onde eu emendei o fio,
2 pontos baixos no mesmo ponto. Repetirei por mais 2 vezes, ó, venho pro próximo ponto e faço um aumento de ponto baixo, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto. E novamente aqui, ó, no próximo ponto. Tenho, então, aqui no início, uma sequência de 3 aumentos de ponto baixo. Agora, nós faremos uma sequência de 16 pontos baixos, sozinhos, ó. Eu concluindo essa minha sequência, volto com vocês. Prontinho. Agora, nós vamos vir para os próximos 8 pontos, exatamente aqueles que foram feitos todos no mesmo lugar, ó. E vamos fazer uma sequência de 8 aumentos de ponto baixo, igual fizemos no início. Para cada pontinho, nós vamos fazer um aumento de ponto baixo. Vamos fazer 2 pontos baixos em cima de cada pontinho desse aqui, tá bom? Até inteirar 8 aumentos. Já tem 1, 2, 3. Completando os meus 8 aumentos, eu volto. Prontinho. Agora, nós faremos uma sequência de 16 pontos baixos, ponto sobre ponto. Igual fizemos no lado anterior, tá? Nesse ladinho aqui. Já volto. Prontinho. Feito aqui os 16 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 3 aumentos em pontos baixos também. Ó, temos 1, 2 e 3 pontos somente aqui sobrando no final, tá? Então, em cima de cada ponto, um aumento de ponto baixo. E 3. Agora, para emendar a carreira, nós vamos vir aqui, ó, nas 2 alcinhas do primeiro ponto baixo. Ignora aqui a correntinha, ó, tá bem apertadinha. E vamos vir aqui, ó, nas 2 alças do primeiro ponto baixo, que é aquele ponto onde eu tenho o aumento, ó. O primeiro ponto do aumento, entro dentro das 2 alcinhas dele e faço um ponto baixíssimo, igual fizemos na carreira anterior, tá? E está pronta aqui a segunda carreira. Agora, nós vamos dar início à terceira e última carreira, fazendo 2 correntes, que vai servir como um meio ponto alto. Então, eu já tenho um ponto na minha carreira. E agora, farei mais 10 meio pontos altos, vindo aqui, ó, para os próximos pontos. Então, aqui, cuidado para não fazer ponta aqui, ó, tá bom? Que aqui é correspondente ao primeiro ponto, tá bom? Eu venho aqui, ó, para as 2 salsinhas seguintes, ó, tá mais altinha aqui, e inicio os meus 11. Opa! Inicio o meu próximo ponto. No total, farei 11 meio pontos altos. Já volto aqui quando eu tiver essa sequência pronta. Prontinho, fiz aqui os 11 meio pontos altos. Agora, farei uma sequência de 15 pontos altos. Isso, o primeiro, o segundo e assim até completar os 15. Já volto. Pronto. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 8 meio pontos. 1, 2, 3. Completando os 8, eu volto. Prontinho, fiz aqui os 8 meio pontos e agora eu volto a trabalhar 15 pontos altos. Eu completando a minha sequência de 15 pontos, volto com vocês. Feitos 15 pontos altos, voltaremos a trabalhar agora os nossos 11 meio pontos altos. 1, 2, completando aqui os meus 11, eu volto com vocês. Prontinho, eu fiz aqui os 11 pontos. Parece, olha, vai parecer para você que tem um ponto sobrando aqui, ó, mas não, tá? Vou aproximar um pouquinho para vocês conseguirem ver. Esse pontinho aqui, ó, que tá parecendo que tá sobrando, é correspondente aqui àquelas 2 correntes, tá vendo, ó? Sai exatamente aqui de onde saem as correntes. Então,
esse aqui é o nosso primeiro ponto, que é representado por duas correntes, certo? Então, essa alcinha aqui pertence a eles, então não sobra ponto, ó. Dá certinho, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, o último ponto tá aqui exatamente nessas duas alcinhas aqui, que é a última que nós temos. Agora, nós vamos vir aqui, ó, no segundo ponto e fechar com um ponto baixíssimo. Agora, se você se confunde, eu vou ensinar a fazer um outro arremate aqui, para não deixar dúvida de que a sua sola ficou com 60 pontos certinho, tá bom? Então, aqui eu não vou fechar com ponto baixíssimo. Se você não se confunde, você pode fechar aqui direto com ponto baixíssimo e cortar aí o seu fio, tá bom? Eu prefiro fazer assim, ó, corta aqui um pedacinho de fio que dê pra eu fazer um arremate, puxa aqui direto, olha, eu viro, aqui é a minha solinha, aqui eu tenho as duas correntes correspondentes ao primeiro ponto, então eu vou vir aqui, ó, nas duas alcinhas do próximo ponto, do segundo ponto, eu entro com a agulha assim, ó, de trás pra frente, aqui é o avesso da solinha. Entrei aqui, ó, virar aqui para vocês verem melhor. Nossa, que dificuldade. Ó, entrei aqui. Essas alcinhas pertencem ao segundo ponto, ó. Aqui eu tenho as duas correntinhas do primeiro. Aí eu puxo o fio, trago aqui, ó, para trás, né? Aqui, ó, avesso. Agora eu vou entrar aqui nessas três alcinhas pertencentes ao último pontinho que nós fizemos, ó, com a agulha assim, de baixo pra cima, até sair lá no meio das duas alcinhas desse ponto e trago o fio aqui pra baixo. Olha, vocês vão ver que formou uma nova alcinha aqui, ó, que vai substituir aquelas duas correntes, tá? Ou melhor, vai ficar como alcinha de um ponto aqui, tá bom? Que vai ficar exatamente em cima daquelas duas correntes. Aí, ó, eu tenho a alcinha nova aqui. É um pouquinho difícil para enxergar porque é lã. Se fosse no fio de algodão, conseguiria mostrar melhor. Agora eu entro aqui, ó, virei a sola pro lado certo, entro e puxo o fio por dentro dessas duas alcinhas novas que acabamos de formar. Venho para as duas alcinhas do próximo ponto ou do ponto anterior e trago pro outro lado. Vou fazendo aqui tipo uma amarraçãozinha, ó. Vou no próximo ponto, dentro das duas alcinhas do próximo ponto, puxo pro outro lado e vou trazer aqui, deixando pro avesso, tá? Puxo o fio pro lado de dentro, tá? Passando por dentro das duas alcinhas do próximo ponto. E aqui, ó, fica certinho. Essa aqui é a alcinha que a gente acabou de fazer. Ó, nem parece, tá vendo? Ó, aí fica tudo certinho. E você pode contar aí que vai dar 60 pontos certinho, tá? Então, ficou pronta aqui a nossa solinha. Agora, nós vamos passar para o próximo passo. Vou conferir aqui o tamanho com vocês, ó. Ela fica com 9 centímetros certinho, contando aqui, ó. Somente na parte interna, ó. E essas alcinhas aqui, eu não conto não, tá? Ó. 9 centímetros. Bem, antes de seguir, eu vou cortar aqui, ó, a pontinha daquele fio que nós escondemos. E esse fio aqui, eu vou deixar encostadinho aqui depois, quando vier com uma carreirinha, para arrematá-lo. Ou você pode arrematar aí com uma agulha de tapeçaria por dentro, tá bom? Fica aí a seu critério. Bem, agora o próximo passo é essa base aqui, tá bom? Nós vamos começar a fazer essa base pra gente dar sequência. Aqui é o nosso tutorial. É muito fácil fazer essa base, gente. Ela é feita toda em meio pontos altos em relevo. Iniciando aqui, o primeiro, nós vamos fazer, ó, uma divisão aqui no meio do calcanhar, ó. Vamos pegar o primeiro ponto que fica mais para a esquerda, dividindo aqui ela ao meio, ó. Pode dobrar se quiser tirar a dúvida. Vamos vir aqui a parte do calcanhar e vamos pegar aqui o primeiro pontinho que fica entre aqui, ó, na direção da reta da divisão do meio. Então, vou pegar esse pontinho aqui, nesse ponto. Vamos usar
apenas a alça de cima desses pontos, tá? Vamos fazer a emenda aqui do fio, ó. Vou trazer o fio, formou uma alcinha, ó. Eu jogo sempre essa perninha de linha por cima e faço uma correntinha. Prendi aqui o meu fio no meu trabalho. Vou fazer laçar a agulha e vou fazer um meio ponto aqui nessa mesma alcinha, ó. Eu tenho um meio ponto aqui. Essa correntinha, ela vai apenas servir para não deixar buraquinho aqui, tá bom? E foi também para prender o fio. Laço a agulha e venho pro próximo ponto, pegando apenas a segunda alcinha, ó. Já aproveito para arrematar os fios que estão aqui. E faço mais um meio ponto. E assim eu vou dar sequência aqui a 60 meio pontos altos, usando apenas a alcinha de trás do ponto. Vai ficar sobrando uma alcinhazinha aqui, tá bom? Eu já volto. Quando tiver no último pontinho aqui, ó, tiver completado os meus 60 pontos, eu volto para nós emendarmos a carreira juntos. Fiz aqui os meus 60 meio pontos altos. Agora vem aqui, ó, nas duas correntinhas correspondentes ao primeiro ponto e vou prender a carreira com um ponto baixíssimo. Agora nós vamos começar a trabalhar meio pontos em relevo. Eu vou fazer uma corrente, laçar a agulha e vou pegar aqui o primeiro ponto, ó, em relevo. E eu vou passar o fio aqui por dentro das 3 alcinhas direto, igual víamos fazendo, ó. Entro dentro do mesmo espaço onde eu saí para fazer o ponto anterior e saio à frente, ó, pegando o ponto assim, desse jeito, tá? Ó. Eu vou fazer isso até completar os 60 pontos. E aqueles 2 fios que eu vim escondendo, ó, não precisa esconder até sumir o fio, não. É até bom que dá pra você dar uma puxadinha, ó, deixando um pedacinho aqui. Aí você esconde por alguns pontinhos e depois você já pode cortar, tá bom? Sempre dá uma puxadinha pra pontinha sumir. Eu vou continuar aqui fazendo os meus 60 meio pontos altos em relevo. E já vou estar voltando aqui pra gente emendar a carreira juntos. Lembrando, essa aqui é a nossa segunda carreira da base. Aqui nós temos a parte de sola e aqui a base. Aqui eu chamo de base essa parte aqui, tá bom? Branquinha. Prontinho, tenho aqui os meus 60 pontos. E agora, para emendar a carreira, volto aqui, ó, naquele primeiro meio ponto, dentro das 2 alcinhas dele. Entro com a agulha assim, vou fechar com um meio ponto alto. Vamos iniciar agora a próxima carreirinha. Faço uma correntinha. Eu sempre faço a correntinha para não ficar buraquinho aqui, mas se você quiser, você pode fazer, iniciar o meio ponto direto, tá? Laço a agulha, vou entrar aqui dentro do primeiro meio ponto, ó, pegando novamente do mesmo jeito que eu fiz a carreira anterior e vou seguir, ó, fazendo ponto sobre ponto. Eu vou fazer mais 3 carreiras desse mesmo jeitinho aqui, tá bom? Iniciando sempre assim. Só vou voltar para fechar a 5ª carreira com vocês, que vai ser do mesmo jeito que fechamos a solinha, tá bom? Eu vou fazer mais uma vez com vocês esse fechamento. Então, eu concluindo aqui as 5 carreirinhas de meio pontos altos em relevo, todos pegos assim, eu acredito que seja pela frente, ó. Dessa forma, passando a agulha aqui por dentro, ó, saindo lá na frente, pegando em relevo. E eu vou voltar aqui para fechar a última carreirinha, como eu já falei. Já volto. Prontinho, tenho aqui, ó, os meus 60 meio pontos altos em relevo. E essa aqui é minha 5ª carreira. Então, para emendar, nós vamos fazer igual fizemos lá na sola. Cortar aqui o fio e puxo direto. Vamos virar o trabalho e vir aqui, ó, no segundo ponto, tá vendo? Aqui é o primeiro, as 2 alcinhas do primeiro. E aqui, ó, nós temos as 2 alcinhas do segundo ponto. Vamos entrar aqui, ó, desse jeito. Vou trazer o fio aqui pra cá. E agora vamos retornar aqui, ó, no último ponto que nós fizemos.
e entrar com a agulha de baixo para cima por dentro desses nozinhos que tem aqui no ponto, ó. Vamos sair aqui de onde sai o fio. Agora, nós vamos pegar aqui o fio e trazer ele aqui para a parte de baixo, ó. Trazer ele por dentro, passar por dentro dessas alças que nós entramos ali, tá? Agora, vamos virar aqui do jeito certo, ó, da sola, e vamos ajustar essa laçada. Ela vai substituir esse primeiro ponto, a laçadinha do primeiro ponto, tá? Chegou lá no mesmo tamanho das outras, aí eu começo a passar o fio pra lá e pra cá, por dentro aqui das alcinhas dos pontos seguintes, ó. Pra gente fazer aqui uma amarraçãozinha e garantir que não vai se desfazer essa laçadinha que nós acabamos de formar aqui, ó. Aí você pode voltar num ponto atrás. Ó, e deixar agora esse pedacinho de linha para você arrematá-lo durante, quando você vier passando aqui alguma carreira por aqui, tá bom? Pode arrematar separado? Pode, mas eu gosto de aproveitar quando eu vier trabalhando pontos aqui, já arremato. Então, agora nós vamos achar o meio aqui, ó, da nossa sola, subir e achar um ponto aqui que faz divisão do meio, ó. Um ponto central, que vai dividir certinho. Ajeita aqui a sua solinha para não ficar torto. Achamos esse ponto, eu vou até deixar uma marcaçãozinha aqui nele. Aí, agora nós vamos contar 2 pontos, andar, né, 2 pontos para cá, para a direita, ó. Após a marcação 1 e 2. Vamos usar apenas essa segunda alça dos pontos que a gente tem aqui, tá bom? Na última carreira da base. Então, a alcinha de trás, toda vez que trabalharmos nessa base, andarmos pontos na base, trabalharemos assim, usando apenas a alcinha de trás. Bem, vamos prender aqui o fio. Eu escolhi fazer o meu amarelinho, ó. Joga a perninha de linha menor por cima e faz uma correntinha para tá prendendo o fio aqui no trabalho. Já posso retirar essa marcação, tá? Vou deixar esse fio encostadinho aqui para eu já vir arrematando durante a execução aqui do meu trabalho. Olha, no mesmo lugar onde eu prendi o fio, eu vou fazer meu primeiro ponto baixo. Aqui a primeira carreirinha será composta de 5 pontos baixos. Vamos pegar sempre a segunda alça do ponto, alcinha de trás, e trabalharemos aqui 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. A partir de agora, eu vou andar sempre 2 pontos na lateral para eu poder estar virando o meu trabalho. Olha, vou fazer agora, após os 5 pontos baixos, mais 1 e 2 pontos. Viro o trabalho, vou pular um ponto, a linha eu sempre deixo aqui na parte da frente. Quando eu viro, ó, já deixo ela aqui, ela está para trás, né? Aí, quando eu viro, eu já deixo ela aqui, não mexo com ela, tá bom? Então, ela sempre vai estar à frente, ó, passando sempre pelo primeiro ponto, ó, por cima do primeiro ponto. Eu tenho aqui um ponto, então, eu vou vir aqui no próximo ponto, no segundo ponto, e vou iniciar a minha segunda carreira, que irá ficar com um total de 6 pontos baixos. Ó, ponto sobre ponto. Fiz meu último ponto, vou andar aqui desse lado também 2 pontos baixos, usando a segunda alça do ponto. Pego assim, dessa forma, para ficar mais fácil. 1 e 2. Viro o trabalho, vou pular o primeiro ponto, entro aqui no segundo ponto, e inicio a terceira carreira, que irá ficar com um total de 7 pontos baixos. No fim da carreira eu volto. Prontinho, agora eu vou andar 2 pontos na lateral, ó. 1
e 2 pontos. Gente, se vocês ouvirem barulhinhos, vozinhas no fundo, são meus filhos, tá? Estão aqui comigo. Viro o trabalho, vou pular o primeiro ponto e na quarta carreira vou ficar com um total de 8 pontos baixos. Então, eu inicio a minha quarta carreira a partir do segundo ponto também. Agora, eu vou andar 2 pontos na lateral, ó. 1 e 2. Viro o trabalho e aqui pulo um ponto, venho no próximo ponto, iniciando a carreirinha 9, perdão, gente, carreirinha 5, que vai ficar com 9 pontos no total. Bem, eu já escondi esse fio por bastante pontos aqui, ó, então eu já vou deixar ele aqui do ladinho. Vou dar só uma puxadinha aqui para ajustar o primeiro ponto. E aí, eu já posso cortar o fio, ó. Desse jeito. Aí, eu dou uma puxadinha, uma balançadinha pra lá e pra cá, pra acertar aqui essa linhazinha aqui no meio. E pronto. Vou andar novamente 2 pontos aqui na lateral, ó. 1 e 2. E agora, a partir da carreirinha número 6, nós vamos saltar 2 pontos ao invés de 1, tá? Então, o nosso primeiro ponto será sempre na terceira, no terceiro ponto. Então, vamos pular pulo 1 e 2 pontos, e no terceiro ponto, eu inicio a minha carreira. Vamos fazer assim, da sexta carreira até a nona. Nós vamos ficar sempre com um total de 9 pontos. Não vamos aumentar pontos, tá? Toda vez que trabalhamos o primeiro ponto no terceiro ponto, trabalhos desse tipo assim, nós não aumentamos pontos na carreira. Então, nós vamos manter os 9 pontos, tá? Ando 2 pontos na lateral. Pegando aqui a segunda alcinha de dentro, ó, do ponto. Com cuidado. Viro o trabalho, pulo 1 e 2 pontos e no terceiro ponto inicia a carreirinha. Essa aqui é a minha carreirinha número 7. Quando eu chegar na minha nona carreira, eu volto com vocês. Lembrando de que temos que ficar com um total de 9 pontos da sexta até a nona carreira. Eu já volto. Cheguei aqui, ó, no fim da carreirinha 9, fiquei com os meus 9 pontos, tá? Mantive eles. Agora, eu vou pegar uma marcação, um marcador, pode ser linha, tá bom? E vou colocar aqui, ó, no primeiro ponto que eu fiz da carreira. E aqui nesse último. Nós vamos começar a andar pontos agora aqui na parte de trás. Então, essa quantidade de 9 pontos, ela vai ser mantida aqui para a parte da frente, tá? As diminuições que nós vamos fazer vai ser sempre na parte de trás aqui do nosso trabalho. Pra gente começar a subir aqui, ó. Essa parte, pra gente andar agora, essa parte aqui que vem para trás e depois fazer o caninho, tá? Mas a parte da frente vai ser mantida aqui a mesma quantidade de pontos, 9 pontos aqui, tá bom? Aqui, ó, do ladinho dá pra ver um pouquinho das diminuições, mas elas são feitas sempre aqui nessa parte de trás. Então, nós vamos manter sempre essas marcações aqui. Vai ser fácil se você conseguir acompanhar exatamente o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, preste bastante atenção para que você não se enrole aí. Agora, nós vamos fazer, após essa marcação, um meio ponto alto. Começaremos a andar pontos aqui, lembrando de arrematar esse fio aqui, tá? Quando você chegar próximo a ele, você começa a esconder ele aqui no meio dos pontinhos que você vai fazer agora, tá bom? No próximo ponto, que já vai vir aqui para a base, ó, nós vamos trabalhar um meio ponto alto, pegando aqui as alcinhas de trás, ó. Um meio ponto e vamos seguir fazendo após esse meio ponto
37 pontos baixos. Vamos usar sempre essa alcinha aqui de trás, ó. Eu completando a minha sequência de 37 pontos, volto com vocês, tá? Então, após a marcação, um meio ponto alto, após o meio ponto alto, 37 pontos baixos. Lembrando de esconder esse fio, tá? Quando se aproximar aqui dele, deixa ele encostadinho e vamos escondê-lo aqui entre os pontos, tá bom? Já volto. Feito aqui os 37 pontos, nós vamos fazer agora, nesse último pontinho livre aqui, ó, um meio ponto alto também, igualzinho lá no início aqui dessa parte de trás, tá? Feito o meio ponto, agora nós vamos emendar a carreira com um ponto baixíssimo. Aqui no total, ó, nessa parte de trás, contando após a marcação aqui, ó, e antes dessa marcação, nós ficamos com 39 pontos, tá? Contando com os dois meio pontos. Então, para emendar a carreira, nós vamos vir aqui exatamente onde temos a marcação e vamos fazer um ponto baixíssimo, desse jeito. Agora, nós vamos começar a trabalhar da seguinte forma. Nós vamos sempre virar o trabalho para que as carreiras acompanhem o desenho dos pontos aqui da frente, tá bom? Vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho. Exatamente onde eu tenho a marcação aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Ele fica meio torcidinho, tá, gente? Já vou adiantar para vocês que ele vai ficar meio torcidinho. Ó, um ponto baixo. Agora, nós vamos transferir esse marcador aqui para esse ponto que nós acabamos de fazer. Aqui, ó. Olha, aqui desse lado nós vamos sempre ter a impressão de que estamos pulando 2 pontos. Nós vamos começar a fazer diminuições nessa parte aqui de trás. Olha, então aqui, ó, parece que eu tenho um ponto aqui, mas eu não tenho. Então, esse aqui, ó, no caso, é o meu próximo ponto. Então, eu tenho a impressão de que vou pular 2 pontos, ó. Eu vou contar assim para não confundir a cabeça de vocês, ó. 1 e 2. No terceiro ponto, eu vou iniciar a minha carreirinha aqui de pontos baixos. Contando após a marcação, eu vou ficar com um total de 37 pontos baixos, tá? Porque nós vamos diminuir um ponto aqui e aqui. Sempre na parte de trás. E nós vamos fazer essa diminuição pulando apenas um ponto, tá? Não vou fazer aquela diminuição para não criar volume aqui. Então, eu vou apenas saltar um ponto. Lembrando que aqui desse lado, ó, nós vamos sempre ter a impressão de que estamos pulando 2 pontos, tá? Ó, que eu vou contar aqui com esse pontinho que parece ponto, mas não é. Mas só que para não confundir a nossa cabeça, eu vou dizer que eu vou pular 2 pontos aqui, ó, 1 e 2. Então, no terceiro, eu faço um pontinho baixo, iniciando a partir desse ponto a contagem de 37 pontos, tá? Eu já volto com vocês quando eu tiver os meus 37 pontos. Prontinho, completei aqui os meus 37 pontos. Vocês vão ver que antes da marcação tem um pontinho. Nós vamos pular esse ponto, vir direto aqui para onde eu tenho a marcação e vou fazer um ponto baixo. Vou transferir a minha marcação para esse ponto, tá? Que eu acabei de fazer. Após essa marcação, eu faço 7 pontos baixos. Eu vou terminar aqui a minha sequência de 7 pontos e volto. Completei aqui os meus 7 pontos. Agora, eu venho onde eu tenho o marcador, aqui, ó, nesse mesmo ponto, eu faço um ponto baixíssimo para emendar aqui a carreira, ó. Pego lá nas 2 alcinhas do ponto e faço um ponto baixíssimo. Vou iniciar a próxima carreira, vou fazer uma corrente, viro o trabalho. Vou vir aqui, ó, aonde eu tenho esse espacinho aqui, ó, com o buraquinho menorzinho. Eu tenho essa corrente, tem a corrente, ó, a corrente que eu acabei de fazer e tem esse próximo espacinho. Nele,
eu faço um ponto baixo. E agora, eu vou transferir a minha marcação para esse ponto que eu acabei de fazer. Após esse ponto, eu vou seguir fazendo 7 pontos baixos aqui nos próximos pontos, tá? Meu 7º ponto vai dar exatamente antes aqui dessa marcação. Prontinho, cheguei aqui, ó, onde eu tenho a marcação, eu vou fazer um ponto baixo e vou transferir o meu marcador para esse ponto. Após o marcador, esse ponto aqui que eu marquei, eu vou pular um ponto e vir para o próximo ponto e iniciar aqui uma sequência de 35 pontos baixos. Eu completando aqui os meus 35 pontos, eu volto. Já tenho 2, 3, então eu vou contar esses pontos a partir do ponto que eu pulei, tá? Eu pulei um ponto, ou melhor, após a marcação, eu pulo um ponto, venho para o próximo ponto e inicio uma sequência de 35 pontos baixos. Já volto. Feitos 35 pontos, aqui igualmente, quando a gente inicia a carreira aqui desse lado, ó, parece que tem 2 pontos sobrando, mas não tem, é apenas um. Mas eu vou falar sempre que tem 2 pontos sobrando para vocês já olharem, ó, e ver aqui que tem como se fosse 2 pontos mesmo. Então, eu vou pular esses 2 pontos, vir aqui, ó, nas 2 alcinhas do primeiro ponto, né, que fizemos a carreira e prender com um ponto baixíssimo. É exatamente onde eu tenho a marcação. Uma corrente, vou virar o trabalho e iniciar aqui agora a próxima carreira, que aqui contando na parte de trás vai ser a 4ª carreira, tá bom? Eu vou pular aqui, opa, perdão, gente, eu vou fazer o meu primeiro ponto da carreira exatamente onde eu tenho o marcador, ó, nessas 2 alcinhas aqui, tá bom? Fiz uma corrente, volto um pouquinho aqui atrás, ó, e faço um ponto baixo. Vou colocar o marcador aqui nesse primeiro ponto. Vou saltar agora esses 2 pontos aqui, venho no terceiro, inicio a minha carreirinha aqui, uma sequência de 33 pontos baixos. Quando eu finalizar meus 33 pontos, eu volto com vocês. Fiz os 33 pontos, vou pular esse ponto, o próximo ponto, vou vir aqui, ó, exatamente onde eu tenho o marcador e fazer um ponto baixo. Transfiro a minha marcação e após esse ponto que eu estou marcando, vou trabalhar os 7 pontos baixos. Eu completando os meus 7 pontos, volto aqui com vocês. Prontinho, fiz os 7 pontos e agora eu vou unir aqui a carreira onde eu tenho o marcador. Exatamente no mesmo ponto onde eu marquei. Faço um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente, viro o trabalho, ignora a correntinha e vem dentro desse espaço aqui, esse próximo espaço após a corrente, ó, e faço um ponto baixo. Vou marcar aqui nesse ponto, transfiro a marcação para esse ponto. Gente, tem que arrumar um marcador mais fácil. Marquei, após esse ponto eu faço 7 pontos baixos. Após a marcação, esse ponto marcado, trabalho uma sequência de 7 pontos. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto onde eu tenho o marcador, faço um ponto baixo e marco nele novamente, tá? Eita, Lelê. Aí.
Marquei aqui nesse ponto, vou pular um ponto. E fazer aqui, iniciar uma sequência, só me localizar aqui, de 31 pontos, tá? Pulo o próximo ponto, aqui eu marquei, pulo o próximo ponto, venho aqui pro ponto seguinte e inicio uma sequência de 31 pontos baixos. Eu finalizando os meus 31 pontos, volto com vocês. Prontinho, fiz os 31 pontos e agora eu vou pular, ó, aqueles 2 pontos. E vou vir aqui, ó, no próximo ponto onde eu tenho o marcador e vou fazer um ponto baixíssimo para unir a carreira. Faço uma corrente, viro o trabalho, venho aqui nesse mesmo lugar onde eu estou com o meu marcador, ó, e faço um ponto baixo e transfiro a minha marcação para esse ponto. Deu, se eu conseguir, né? Transferir o marcador. Consegui. Eita. Aí, marquei. Agora, nós vamos iniciar aqui uma sequência de 29 pontos. Eu vou pular aqui aqueles 2 pontos, ó. 1 e 2. No terceiro ponto, eu inicio meus 29 pontos. Eu já volto, tá? Quando eu completar meus 29 pontos, eu volto com vocês. Prontinho, fiz aqui os 29 pontos. Vou pular o próximo ponto, vir direto onde eu tenho o marcador e fazer um ponto baixo. E vou transferir o marcador para esse ponto. Após esse ponto que eu acabei de fazer, onde eu marquei, eu faço os 7 pontos baixos. Já volto. Pronto. Agora eu venho aqui, ó, fiz os 7 pontos após a marcação aqui. Agora eu venho aqui, ó, nas 2 alcinhas do ponto que eu tenho o marcador e fecho com o ponto baixíssimo a minha carreira. Vou fazer agora a nossa última carreira aqui dessa que vai andar na parte de trás, tá? Contando aqui, ó, nós temos 6 carreiras. Vamos fazer a 7ª carreira, contando apenas a parte de trás, tá, gente? Vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho, vou vir aqui, ó, nesse ponto. Após a corrente, ó, aqui eu tenho a correntinha que eu acabei de fazer. Nesse próximo espacinho aqui, ó, eu faço o meu primeiro ponto. Tiro o marcador daqui e transfiro ele para a parte de cima, aqui nesse ponto que eu acabei de fazer. Após esse ponto, trabalho uma sequência de 7 pontos baixos. Eu já volto. Feito os 7 pontos, venho aqui exatamente onde eu tenho o meu marcador e faço um ponto baixo. E aqui, marco. Não precisa marcar nessa última carreira, tá, gente? Marquei, não marco. Aí, aqui, ó, eu já fiz esse ponto, acabei de fazer esse ponto onde eu estava com o marcador, né? Eu, no caso, transferiria para cá, mas eu não vou transferir porque essa é a última carreira. Eu vou pular o próximo ponto, venho aqui pro ponto seguinte e inicio aqui uma sequência de 27 pontos baixos. Eu concluindo aqui os meus 27 pontos, eu volto com vocês. Bem, feitos os 27 pontos, eu vou pular aqui, ó, aqueles 2 pontos e venho exatamente onde eu tenho o marcador e prendo aqui, vou unir a minha carreira com um ponto baixíssimo. Eu posso aqui retirar a minha marcação. Faço uma corrente bem apertadinha e aqui eu finalizo essa parte. Puxo o fio aqui direto, tá bom, gente? Então, aqui, ó, nós ficamos com o nosso trabalho aqui desse jeito, tá? Vou mostrar aqui pra vocês em que pé está. Aqui, ó, sempre faço assim, pra dar uma ajeitadinha, uma largadinha. E vamos prosseguir. Agora, nós vamos fazer, ó, essa partezinha aqui, ó, onde a gente tem esse ponto elástico, tá?
Bem, então contando aqui, ó, nós temos os 9 pontos da parte da frente, mais os 27 da parte de trás, ficamos com 36 pontos, tá? Quando a gente une desse jeito que eu uni aqui, a gente acaba tendo a ilusão de aumentar um ponto. Então, talvez a sua próxima carreira fique com 37 pontos. Mas não tem problema, tá, gente? Vou até aproveitar para cortar esse fiozinho aqui. Bem, então aqui, agora, nós vamos ajeitar, ó, achar o meio certinho do sapatinho. Eu dobrei ele bem certinho, ó, e vou iniciar uma carreirinha toda em meio ponto alto. Eu pego o ponto que tá mais aqui pra esquerda, ó, aqui eu tenho esses 2 pontos que ficaram mais ao meio, né? Então, eu pego o que tá mais pra esquerda, que vai ser a partir de onde eu vou iniciar o meu trabalho. Vou trabalhar aqui os 36 meio pontos altos, tá? Ó, pegando nas 2 alcinhas dos pontos, eu vou iniciar o meu trabalho aqui. Eu faço 2 correntes, que vai servir como um meio ponto alto, tá? Se você quiser, você pode fazer uma corrente e um meio ponto aqui nesse mesmo espacinho, ó, assim, ó. Uma corrente e um meio ponto, tá? Não tem problema, dá certo também, tá, gente? Ó, então, um ponto para cada ponto. Quando eu concluir aqui meus 36 meio pontos altos, se der 37 para você, como eu falei, não tem problema, tá? Eu volto aqui com vocês pra gente emendar a carreirinha. Já volto. Finalizei aqui os meus 36 pontos, meio pontos. Agora eu venho aqui nas 2 alcinhas dessa correntinha, do primeiro ponto que eu tenho aqui na carreira e prendo com baixíssimo aqui, ó. Eu vou unir com um ponto baixíssimo. Agora você pode fazer uma corrente ou iniciar direto aqui, ó, um meio ponto em relevo, ó. Mas só que eu vou fazer sempre uma corrente para dar uma alturinha aqui e não ficar repuxadinho o ponto. Fiz uma correntinha, agora eu lacei a agulha e vou iniciar aqui no primeiro ponto, pegando aqui, ó, em relevo. Um meio ponto, pego aqui pela frente e agora eu vou fazer um meio ponto pegando por trás, ó, entro por trás aqui. Ou pela frente ou por trás, vice-versa. Eu nunca acerto o jeito certo de falar e de explicar essa técnica, tá, gente? Esse aqui eu acho que é pego por trás, ó. É sempre um pego por trás e um pela frente. E esse acredito que seja pela frente. Mas, enfim, é sempre fazendo um de um jeito e o outro de outro, ó. Vou pegar esse aqui por trás, entrando com a agulha por trás do ponto e esse aqui entrando com a agulha, passando ela pela frente do ponto. Eu acho que assim fica mais fácil de eu explicar. Ó, um passando a agulha por trás do ponto e um meio ponto passando a agulha pela frente do ponto. Ó, entra aqui, pego um desse jeito e entra aqui e pego outro desse jeito. Então, eu vou caminhar aqui fazendo 36 pontos baixos desse jeito, um pela frente e um por trás. Eu já volto. Bem, feito aqui os 36 pontos, agora eu vou vir aqui nas 2 alcinhas do primeiro meio ponto alto, faço um baixíssimo para poder estar fechando aqui a minha carreira. Você pode fazer da seguinte forma, agora nós vamos iniciar uma carreira repetindo os pontos na mesma sequência, tá? Esse aqui, eu peguei passando a agulha aqui pela parte de trás. Então, para iniciar a minha carreira, eu vou fazer do mesmo jeito. O que está saltado aqui mais à frente, eu faço saltado mais à frente. O que tá mais saltado a parte de trás, eu faço saltado a parte de trás. Um pela frente e outro por trás, obedecendo a mesma ordem que eu iniciei, tá bom? Para ficar assim, ó, certinho. Tá bom, gente? Então, esse primeiro ponto eu iniciei pegando ele. Gente, eu nunca sei se é pela frente ou por trás. Olha, você pode iniciar ou faz uma corrente, já laça a agulha e faz um meio ponto, ou você faz da seguinte forma, ó, se você não quiser fazer a corrente.
Não laça a agulha ainda, vem aqui, ó, pega o ponto do jeito que você iniciou o ponto anterior, puxa aqui o fio, faz um ponto baixo, ó, e mais uma corrente para dar altura de um meio ponto alto, tá? Bem, aí, ó, agora o próximo ponto eu vou obedecer, ó, a ordem, fazendo ele do mesmo jeito que eu fiz o ponto anterior. Então, eu vou trabalhar aqui a minha carreirinha e já volto, tá? Gente, melhor, eu vou fazer mais, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, contando com essa aqui, mais 3 carreiras, tá? Já tenho uma, após essa aqui, vou fazer mais 2. Todas desse mesmo jeito. No fim da minha quinta carreirinha, né, contando aqui somente nessa parte de meio pontos do cano, eu volto aqui com vocês, tá bom? Bem, então aqui, ó, eu finalizei as minhas 5 carreirinhas. Vem aqui na correntinha que eu fiz para dar a altura do ponto e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente bem apertadinha e aqui eu já posso cortar o fio. Se você quiser esse caninho um pouquinho mais curto, igual esse aqui, ó, você faz uma carreira de meio ponto e mais 3 em meio ponto em relevo, tá? Nessa aqui eu fiz uma de meio ponto e 4 pontos, e 4 carreiras de meio ponto em relevo. Aí ele fica um pouquinho maiorzinho o caninho, ó. Vendo? Fica um pouquinho maior só. Não tá muita diferença, não. Agora eu vou arrematar esses fios. Esse aqui eu deixei para mostrar para vocês que você pode, se você quiser um arremate mais seguro, você pode voltar um pouquinho com esse fio aqui por dentro, tá? Pegando um fiapinho aqui à frente e volta um pouquinho com ele. Depois você corta o fio, tá bom? Eu já vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. E nesse aqui, e aí já dou a dica desse aqui também, tá bom? Bem, como eu estava falando desse fiozinho, então eu vou mostrar logo para vocês, ó, aqui tá saindo fio, né? Então, não posso entrar com a agulha aqui nesse mesmo lugar, então eu pego um pouquinho à frente e passo, volto um pouco só, com o meu fio, para ele ficar bem preso. Aí aqui, eu tenho certeza de que esse, meu filho, a benção, esse arremate está bem feito, não vai soltar. Vou fazer o mesmo aqui. E aqui nesse aqui, ó, olha, nesse aqui, ó, você pode trazer o fio por dentro aqui desses pontos em relevo, ó. Que até fica melhor, né? E voltar um pouquinho também. E aí já vai estar arrematadinho. Aí é só cortar a pontinha. E pronto, agora nós vamos partir para a parte de acabamentos. Eu já vou fazer com vocês essa partezinha aqui de trás, tá? Essa alcinha aqui que eu coloquei para poder facilitar o calçamento, tá? Então, eu já vou iniciar por essa parte. Eu vou pegar o fio da mesma cor aqui da minha base. Se você quiser, você pode fazer amarelinho, pode estar inovando aí, tá bom? Ó, eu vou fazer aqui 16 correntes. Faço um nó inicial e 16 correntes. Feitas 16 correntes, vou pular uma corrente, venho para a próxima e vou contar a partir desse primeiro ponto que eu fiz aqui, um total de 15, né? Que vai dar 15 pontos baixos. Já tenho 2, 3 em cada corrente, eu faço um ponto baixo. Olha, prontinho. Agora eu viro o trabalho. A linha fica sempre à frente, tá? Que eu gosto de trabalhar assim. E vou iniciar a partir do primeiro ponto, mais uma carreirinha de 15 pontos. É ponto sobre ponto. Então, eu vou repetir isso 5 vezes, tá? Já tenho uma carreira, agora estou fazendo a segunda. Quando eu estiver com 5 carreiras de 15 pontos baixos aqui prontinha, toda vez que eu virar, eu não faço corrente para virar, tá? Eu já viro fazendo ponto no primeiro espaço direto. Aí, quando eu tiver completado as 5 carreiras, eu volto com vocês.
Bem, aqui eu finalizei as minhas 5 carreirinhas de 15 pontos. Eu vou fazer uma corrente apertadinha e corto aqui o fio, deixando um pedacinho de linha pra gente trazer aqui pra parte de trás, depois fazer um arremate, tá? Agora eu vou pegar o fio da mesma cor que eu fiz, o meu sapatinho. Vou pular aqui, ó, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou usar apenas alcinhas de trás do ponto, tá? E vou trabalhar aqui 5 pontos baixos. Coloco o fio aqui na carreira, ó. Faço uma corrente para prender o fio. E no mesmo lugar inicio um ponto baixo e faço mais 4, usando a alcinha de trás do ponto, ó. Tem 3, 4 e 5. Do mesmo modo que eu fiz essa aqui, ó, vou virar o trabalho e apenas repetir ponto sobre ponto. Eu vou trabalhar aqui no total 17 carreiras de 5 pontos baixos. Eu vou voltar aqui quando eu tiver as minhas 17 carreiras prontinhas, tá? É só indo virando o trabalho e iniciando a próxima carreira, tá bom? Eu já volto. Bem, eu já tenho aqui, ó, as minhas 17 carreiras. Aí, no fim da carreira, faço uma corrente apertadinha. E aqui eu vou deixar um pedacinho de fio maior para eu fazer uma costurinha aqui, para formar aquela alcinha. Ó, puxo direto. Bem, já enfiei aqui a linha na agulha. E agora eu vou fazer a alcinha antes de colar ali esse detalhezinho, tá? Eu vou saltar aqui, ó, 10 carreirinhas. Na valetinha de divisão aqui da 10ª carreirinha, eu vou começar a prender aqui, ó, esse detalhezinho. Ó, uma costura bem simples. Eu só estou prendendo pro lado errado. Deixa eu ver se ainda tem salvação. Tem. Eu virei, acabei de virar. Porque essa parte onde estão as alcinhas sobrando, ela vai ficar pro lado certo. Então, nós temos que costurar para esse lado aqui, tá bom? O lado do avesso. Bem, então, eu vou seguir aqui, ó, costurando a minha alcinha. E quando eu já tiver ela toda costuradinha, eu volto aqui pra gente colar colar esse detalhezinho, ou melhor, vamos fazer os acabamentos aqui primeiro, antes de colar essa alcinha. Nós vamos terminar de prender aqui, ó, e vamos reservar esse detalhezinho pra gente colar depois, ó. A costura, ela é bem simples, ó, não precisa nem de focar muito aqui, porque vocês são craques em costurar, não é mesmo? Será até melhor que eu. Bem, enfim, costurei aqui, ó, vou arrematar o fio, daquele jeitinho que eu já mostrei pra vocês, ó, lá, depois volta um pouquinho e corta. Esse fio eu já arrematei aqui no meio dos pontos. Esses fios aqui, ó, eu vou deixar eles pra parte de trás, que na hora que eu colar, ele não vai aparecer. Se você quiser, você pode dar um nozinho aqui, ó. Pegar a alcinha de algum ponto, trazendo esse ponto aqui pra parte de... essa linha aqui pra parte de trás, ó. Aí dá um nozinho, ele vai ficar preso aqui, tá bom? Esse ajeita aí direitinho, faz o mesmo com esse outro fio, depois corta o excesso, ó. Aí vai ficar aqui pra parte de trás, escondidinho, tá? Bem, o primeiro acabamento vai ser o da sola. Nós vamos segurar o nosso sapatinho assim, vamos ver aqui aonde fica mais ou menos o meio do calcanhar, ó. Vamos usar essas laçadinhas e trabalhar pontos baixíssimos aqui assim. Pegar o fio da mesma cor, se quiser você pode passar de outra cor para destacar, mas eu vou usar o mesmo tom aqui, tá? Puxa aqui o fio, sempre joga a perninha de linha pra lá, já venho para a próxima alcinha e trago, passa aqui o fio por dentro dessa alcinha que tava na agulha, fazendo aqui pontos baixíssimos, de forma leve e suave, tá? Assim, ó, pegando a agulha levinha
deixando os pontos bem folgadinhos para não estar retraindo essa parte, repuxando, né? E tirando aqui a elasticidade do sapatinho. Então, trabalhe pontos bem soltinhos. Chegando aqui, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Bem, fiz o último pontinho e aqui, exatamente onde eu tenho esse fio, é onde eu tenho o primeiro ponto. Eu vou entrar aqui novamente dentro desse mesmo lugar onde eu fiz o primeiro ponto e vou fazer mais um ponto aqui em cima, tá? E aí, já posso cortar o fio, puxa aqui direto. Agora, eu venho no próximo, dentro do próximo ponto, ó, ponto baixíssimo, tá, gente? E trago esse fio aqui pra baixo, tá? Se você quiser, tu pode arrematar com a agulha de tapeçaria. Aí ficou assim, tá? Mas eu vou ser um pouquinho espertinha e vou trazer esse fio aqui, as duas perninhas aqui pra parte de cima. Vou fazer o amarradinho, porque eu vou colar o detalhe aqui e vai tampar aqui, tá? Depois, então não precisa de ter o trabalho de arrematar na agulha, não. Mas se você quiser arrematar, o seu, fica à vontade, tá? Eu vou apenas dar um amarradinho aqui e corto o excesso. Quando eu colar o meu detalhe aqui na parte de trás, vai tampar tudo. Agora, o próximo acabamento é aqui na parte de cima. Vamos fazer um contorninho aqui. Esse contorno, você pode fazer da mesma cor do sapatinho, dessa cor que você escolheu para fazer aqui. Ou você pode fazer ele da cor... Ai, meu Deus, como eu posso dizer? Com a cor que destaque, tá? Um preto, igual, vou dar um exemplo para vocês, mas esse aqui tá todo colorido, ó. Eu fiz até esse detalhezinho da parte de trás e coloquei um na frente também, seguindo o mesmo ponto aqui. Ó, mas enfim, eu quero mostrar essa parte aqui, ó. Se quiser fazer o contorno preto, para dar um destaque, ou de uma outra cor mais escura aí, que sobressaia, você pode fazer também, vai ficar legal. Bem, então eu vou vir aqui com a mesma cor, eu vou trabalhar acima dessas laçadinhas, ó, no mesmo buraquinho onde eu trabalhei os pontos baixos, vou trabalhar aqui pontos baixíssimos também. Trago o fio aqui, ó, da parte de dentro para fora, seguro o fio lá dentro, ó, e vou trabalhando pontos baixíssimos. Vem pro próximo ponto, fio aqui, bem no dedo, vou trabalhando pontos baixíssimos, igual trabalhei aqui, porém, eu busco o fio lá de dentro. E vou fazendo em cada buraquinho, trabalhando sempre acima das laçadinhas, vou fazendo aqui um ponto baixíssimo. Quando eu chegar aqui, ó, nessa emenda, eu volto, tá? Com vocês. Já volto. Bem, cheguei aqui, ó, para fazer o último pontinho com vocês, exatamente onde eu fiz, da onde sai o primeiro ponto, eu vou finalizar aqui fazendo mais um pontinho, ó. E para fechar, no mesmo lugar onde eu fiz o primeiro ponto, eu faço mais um ponto. Aí, eu corto aqui o fio, puxo direto. Como eu fiz aqui com essas linhas, eu vou trazer essa aqui também, ó, para baixo. Abaixo das laçadinhas, eu puxo elas aqui, ó. Você pode puxar direto, que como vamos colar aqui o detalhezinho, não vai nem aparecer, mas isso aqui eu sou muito detalhista. E o fio que ficou lá pra parte de dentro, eu trago ele aqui pra fora. Vou aqui, ó, fazer um amarradinho, vou até amarrar os dois juntos, ó. Pra ir mais rápido. Ó. Prontinho. E corto o excesso. Aí, gente, agora nós vamos pegar aqui, ó, nosso detalhezinho e vamos colar aqui, tá bom? Ó, eu vou posicionar ele exatamente aqui, ó, fazendo a divisão certinha aqui, ó. Vou colar um pouquinho acima dessas alcinhas, ó, do acabamento, né, que nós passamos aqui, e vai pegar até
um pouquinho, vai pegar até antes dessa carreira de acabamento da parte amarela, ó. Vai ficar bem legal. Eu vou passar a cola, estou usando essa aqui, que já mostrei pra vocês, mas vocês podem usar a de preferência, que vocês têm preferência, ó. Então, passando cola em todo o detalhe, para colar bem. Se você quiser, você pode vir ali naquelas, naqueles pedacinhos de linha que ficou ali, onde nós amarramos, e passar cola ali também, para você ter certeza de que vai ficar bem coladinho, ó, aqui. Ó, nas pontinhas das linhas, tá? Bem, agora é só você posicionar bem certinho aqui, ó, na divisão do meio, pegando acima das alcinhas de acabamento. E aqui, ó, nessa parte amarela, a gente toma cuidado para não colar aqui na parte da meinha, tá? Bem, eu vou pressionar aqui o meu para que cole tudo bem certinho, ó, dessa forma. E quando eu tiver, tá, tinha até saído do foco, né? Nem tinha percebido. E quando tiver tudo coladinho, eu volto aqui para mostrar para vocês, tá? Então, vai pressionando, ó, para colar tudo bem certinho. Eu já vou aproveitar e vou colar aqui também a minha etiquetinha, ó. Eu passo cola somente aqui nas duas beiradinhas, ó. Nas duas pontinhas, aqui e aqui. E aí, já é suficiente para eu estar fixando ela aqui. Eu vou colocar nessa partezinha aqui mesmo, que eu achei que ficou legal aqui, ó. Você pode colar a sua onde você achar que fica mais legal, tá? Aqui do lado, aqui, onde você achar que combine mais, tá bom? Agora eu já vou colocar a minha palmilha. Para quem tiver colada a sua, né? É bom colar após completar essa base aqui. No caso a minha, que é um cremezinho, você cola antes de trabalhar o seu sapatinho, tá? Eu poderia ter dado essa dica antes, mas acabou passando despercebido. Agora eu vou colocar aqui dentro o meu moldezinho para eu dar uma modeladinha nele. Bem, então aqui, ó, eu tenho coladinha, etiquetinha, tudo certinho. E tá pronto aqui a nossa peça. Eu coloquei aqui dentro do moldezinho para ele ficar mais bonitinho, vocês conseguirem ver certinho ele finalizado, como que fica, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Façam as adaptações que vocês acharem melhor aí, pro ponto de vocês, do jeito que vocês acham que fique melhor. Aqui é só uma ideia, uma dica de como fazer um tênisinho tipo meia, tá bom? Então é isso. Lembrando que aqui a sola... Meu bebezão tá aqui comigo, ó. E aqui, ó, eu fiz 5 carreiras. Fiz uma de meio ponto e 4 de pontos em relevo. Mas vocês podem fazer igual eu fiz aqui. Fica mais baixinho, ó. Eu fiz no total uma de meio ponto e 3 de meio ponto. Ele tá querendo falar também, né? E 3 de meio pontos em relevo. Aí ficou no total com 4 carreiras aqui. E aqui ficou com 5, tá? Nesse aqui. Aqui eu fiz com a mesma quantidade da base e aqui também. Essa aqui, ó, fiz com 4 carreiras no total, contando com a de meio ponto simples, né? E depois mais 3 em meio ponto relevo. Aqui eu fiz uma de meio ponto simples e 4 de meio pontos em relevo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha e até um próximo vídeo.